Você se considera uma pessoa financeiramente responsável? Eu também me considerava. Eu achava que eu estava no controle até o dia que eu parei para fazer as contas e percebi que eu tinha literalmente rasgado mais de 20 mil reais em um ano. E o pior, não foi com grande erro, mas sim com pequenos hábitos que parecem inofensivos no dia a dia. Nesse vídeo eu vou te confessar esses 11 hábitos que me fizeram perder muito dinheiro. E presta atenção, porque eu aposto que você comete pelo menos 5 deles sem nem perceber. Oi, gente! Eu sou a Laura Pietri, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu canal. Aqui eu tô construindo uma comunidade de pessoas que gostam de assuntos sobre finanças, autodesenvolvimento e negócios. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Hoje eu resolvi trazer um assunto que eu acredito que vai ser essencial para sua vida financeira. São erros que eu cometia no meu dia a dia e que aparentemente pareciam ser inofensivos, que não ia ter problema de eu fazer, que no final não ia alterar o resultado. Só que isso é mentira. Todas as nossas decisões que a gente faz diariamente, elas impactam no resultado final. E se você não tiver consciência de certos hábitos, você vai viver satisfazendo os seus desejos momentâneos. E isso era algo que acontecia muito comigo. Sempre tá pensando, eu mereço, é só um negocinho aqui que eu vou comprar, isso aqui não vai ter problema porque eu já tô investindo. E aí, quando você vê, você gastou muito dinheiro quando não deveria, fez escolhas por impulso, aceitou sair com aquela pessoa sem poder, e aí toda a sua chance de realmente construir uma vida financeira feliz e que dá resultado, ela vai indo embora. Tudo por causa de decisões precipitadas no dia a dia. E na correria a gente vai pagando uma coisinha ali, outra aqui, acaba pagando juros em algumas coisas. Então é isso que eu quero te mostrar hoje para você ter atenção quanto aos seus gastos. Vamos lá que eu vou ser bem direta quanto a esses hábitos. O primeiro é assinar vários serviços de streaming. Eu vou te confessar que esse erro aí eu tava cometendo até pouco tempo atrás, tá? Que é o quê? Você assinar Netflix, YouTube, Prime, Disney Plus, Globoplay, é ter vários desses serviços que na verdade é o mesmo serviço em diversas plataformas. Juntando todas elas, você pode estar pagando até mais de 100 reais. E isso pode parecer inofensivo, mas não é. Porque em um mês é 100 reais, mas em 12 meses vira 1.200 reais. Aqui eu descobri que eu tava pagando 2 e o meu marido 2. Ou seja, na renda da família, a gente tava gastando mais de 100 reais com isso. E no nosso dia a dia, a gente nem consome todos eles. Você deve saber que a maioria das pessoas, quando vai assistir um filme, às vezes fica até no paradoxo da escolha. De tantas coisas que tem pra assistir, você fica passando e no final não vê nada ou demora muito. E aí você pode pensar, Laura, mas no Netflix tem uma série que eu gosto e lá no Prime tem outra coisa que eu gosto. Ok. Então, ao invés de você assinar os dois ao mesmo tempo, você assina um em cada mês. Então, aqui, em um mês, te dá a oportunidade de você assistir o que você quer na Netflix, e aí depois você cancela e depois você assina um outro streaming que você gosta. E aí você fica diversificando entre eles. E você evita de gastar o seu dinheiro e depositar ele num lugar onde vai render. E aí você pode separar assim, você continua o plano mais básico da Netflix, se não me engano, com anúncio é 20 reais. Então você continua com ele para você numa sexta-feira, num sábado, parar para assistir, né? Porque ninguém é de ferro. E os outros 40, 50, 80 reais que você gastava, você começa a aplicar num CDI. E aí vai estar a principal diferença nas suas finanças. E aí você vai trocar de gastar 1.200 por ano só com streaming para gastar 240 por ano. Aqui você assinava mais de 3 ou 4 desse mesmo serviço e aqui você assina um por vez. E aí do que você gastava 100 reais, você vai separar, gastar 20 para uma plataforma dessa e os outros 80 você vai colocar em algum investimento. Aqui eu tô te dando um exemplo do mais clássico e fácil, que é o CDI. Você aportando 80 reais todos os meses, você vai ter juntado no final de 12 meses essa quantia aqui. Sim, além de você ter juntado, você ainda vai ganhar um rendimento, como se você tivesse aportado um mês a mais. Isso é uma troca bem inteligente para você fazer. Como você viu, no mês a mês parece pouco, mas quando você chega ao longo de 12 meses, vira muito. O segundo hábito é pagar juros por atraso em contas simples. Tem algumas contas que no nosso dia a dia não tá no débito automático. Pode ser porque você não quer, ou porque você sabe que aquela conta não é frequente, às vezes é um mês ou outro, e acaba que a gente esquece de pagar. Pelo menos já aconteceu várias vezes comigo, de eu acabar esquecendo de pagar. E quando eu vou ver, deu um baita juros. E isso é uma coisa que parece pouco também, mas ele vai tirando o seu dinheiro. Outro dia, eu esqueci de pagar a minha fatura do Nubank. Eu não sei o que deu na minha cabeça,
que eu acabei esquecendo de pagar ela. E foi coisa de 2 dias, tá? Não foi muito tempo. E aí, quando eu percebi que eu tinha esquecido, eu fui lá e já coloquei o dinheiro. E quando eu fui ver, tinha dado mais de R$ 60 de juros. Eu achei um absurdo, gente, mas é assim que funciona. Se você atrasa, você vai ter juros para pagar depois. Então, não deixe o seu dinheiro ir embora assim tão facilmente só por causa de um esquecimento. Tenha ali sempre o acompanhamento das suas finanças, os prazos que você precisa pagar. Outro hábito que eu demorei a criar foi não ter um orçamento mensal definido. Quando você não tem controle do que você recebe, as chances de você gastar da maneira errada são muito altas. Para suas escolhas serem mais inteligentes, isso é um fator essencial e que muda tudo. Vou dar um exemplo bem simples aqui. De 100% do seu salário ou da renda que você ganha, você separar mensalmente 50% para suas contas mensais, tudo que você tem para pagar, 20% ali para o lazer e 30%, 20% para investir. Então você já sabe que o seu salário é delimitado por porcentagem. Eu acredito que isso funciona mais do que você ficar contando gasto por gasto. É um saco, eu não consigo fazer isso. Então eu decidi através dessas porcentagens. Do todo, você separa em porcentagens para que dê certo para você. Isso é uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer. Dentro da renda que eu recebo, 60% é para minhas contas fixas, 40%. Isso você que vai saber melhor do que eu. Foi isso que eu fiz na minha vida. Então, cada um tem sua renda. Você vai ver que vai comentar várias pessoas aqui. Mas eu recebo isso, eu recebo aquilo, não dá pra fazer. Então, tem que ser de acordo com a sua realidade e o quanto você pode hoje. A gente sabe que tá muito caro viver, a alimentação tá cara, aluguel tá caro. Então, é desafiador começar a investir e a guardar dinheiro. Mas o importante é você começar. Tudo começa com seus hábitos. Tem gente que não tem nem coragem de olhar a fatura do cartão de crédito, a fatura da conta, porque tem medo do que vai ver. Não tem esse comportamento, você precisa enfrentar as suas finanças. Às vezes é difícil, eu sei, mas só enfrentando você consegue visualizar onde você está errando e onde você está acertando. O quarto hábito é comprar por impulso sem necessidade, ou você aproveitar porque tá barato. Isso é algo muito perigoso para o seu bolso. Esse tipo de impulso é levado totalmente na emoção. Esse era um hábito frequente na minha vida há uns 2 anos e meio atrás. Eu comprava com frequência as coisas que estavam baratinhas, ou, em algum momento o que eu tenho ali vai acabar, então eu vou repor já. E aí o meu dinheiro ia embora numa torneira infinita que ela ia embora e eu nem percebia. Só que como é tão natural por impulso e levado pelas emoções, você não consegue perceber no seu dia a dia, se você não estiver atento. E isso pode ser para várias coisas, uma promoção de roupa, uma promoção de um celular novo, de uma air fryer, de uma geladeira, enfim, qualquer promoção que aparecer na sua frente e você vai pensar que tá muito barato e é uma oportunidade. Na maioria das vezes você não necessita trocar o que você já tem, mas por estar num preço, uma promoção ali, te instiga a fazer isso. Isso vai das coisas mais baratas até coisas muito mais caras. E depois que eu comecei a cortar esse hábito na minha vida, eu te juro, sinceramente, que eu economizei muito dinheiro. Tudo que eu via e que eu poderia até querer, mas eu sabia que não era uma necessidade real e aí eu resolvia me privar. E isso melhorou muito a minha relação com compras e também com o meu dinheiro. Não dá pra você realizar todos os seus desejos a todo momento se você quiser construir uma base financeira sólida. Eu diria que hoje eu tenho até uma vida bem minimalista. Hoje tudo que eu compro, seja cosmético de cabelo, qualquer coisa, eu compro um pote, 2 potes no máximo do que eu estiver usando e espero comprar outro só quando acabar. Os meus acessórios, que hoje em dia eu tenho pouquíssimos. Antigamente eu comprava um monte, ia ficando acumulado e eu nem usava todos, usava 1 ou 2. Então hoje em dia eu só guardo os meus preferidos e faço de tudo para que eles durem bastante. E para mim não tem problema nenhum repetir, usar de novo. Não, eu vou usar porque eu não quero ficar comprando excessivamente e torrando todo o meu dinheiro. Seja mais consciente quanto a isso que você vai ver quanto de dinheiro vai te sobrar. O quinto hábito é pedir delivery várias vezes na semana ou tá sempre saindo pra comer fora. Gente, eu que sou taurina, era uma obsessão pra mim ir em restaurante, pedir uma comidinha no iFood quando eu não tava afim de cozinhar. Só que quando eu percebi, eu tava pedindo assim 2, 3 vezes na semana. E toda vez que você vai comer fora, é 2 ou 3 vezes a mais do que você gasta fazendo em casa. Quando eu comecei a perceber, eu já comecei a cortar. Você percebe que vale muito mais a pena. O que eu gasto no mínimo R$ 60 num hambúrguer, que eu vou comer uma vez ali, eu vou no mercado, compro meio quilo de carne moída, faço um hambúrguer rapidinho, tempero e dá 4 ou 5 hambúrgueres
que consigo fazer pra mim e pro meu marido e ainda repetir. Com certeza comida deve ser um dos maiores gastos pra você também, assim como era aqui em casa. O sexto hábito é confiar em dicas cegamente sem estudar. Eu resolvi colocar especificamente essa aqui porque ao longo da minha vida eu já caí numa dessa. Antes de estudar sobre o mercado financeiro, trabalhar em banco ali pelos meus 18 anos, um conhecido do meu namorado falou: eu agora tô investindo num lugar que tá rendendo muito. Enfim, nem lembro como é que era a história, mas a gente falou: nossa, isso aí é uma grande oportunidade, vamos colocar um pouco do nosso dinheiro que a gente tinha juntado lá também. Só que ele não contou que tinha um risco alto ali naquela proposta. A gente pensou: não, é certo de dar lucro. E aí, no final das contas, não deu. A gente perdeu o dinheiro. E ainda deu sorte que a gente conseguiu recuperar uma parte, mas tem gente e muita gente que entrou com ele e que não conseguiu recuperar nada. Ou então, quando alguém te recomenda uma ação, um fundo imobiliário e, na verdade, só te faz perder dinheiro. Será que aquele investimento era realmente para você? Então, é algo que você precisa ter muito cuidado. Às vezes é um dinheiro que você economizou por 1 ano, 2 anos e você coloca ali na mão de outra pessoa ou na dica que ela te propôs e você perde tudo ou uma grande parte, ou seja, você volta ao invés de avançar. O sétimo hábito é parar de trocar os seus itens por coisas da atualidade. Por exemplo, trocar celular, trocar carro, trocar eletrônico caro só porque existe um mais avançado. Isso aí, na maioria das vezes, não é uma troca inteligente. Você antecipa um desejo, parcela não sei em quantas vezes, em busca de ter esse aparelho, esse carro novo, e isso mina a sua chance de conseguir construir uma vida financeira saudável. E grande parte dessas trocas, às vezes, é no sentimento de você querer mais status para aparecer para outras pessoas. Então, apesar do seu iPhone 11 estar funcionando, você vai querer trocar ele para um 16, 17, porque é o mais atual, é muito melhor. Mas aí eu te pergunto, você trabalha com mídias sociais, você é influencer, você é não sei o que você precisa exclusivamente do seu celular para melhorar o seu trabalho, por exemplo? Se a resposta for não, será que tem necessidade de você trocar? Você investir ali 6, 7 mil para trocar? Já um carro. O seu carro está funcionando, está perfeito, mas você acha que é uma oportunidade, um novo carro que apareceu aí para você porque ele está barato, está na promoção, e aí você vai ter todo um trabalho de vender o seu carro e ainda colocar mais dinheiro para comprar outro mais atual. E aí, ao invés de você estar pensando na sua construção financeira, você está pensando em trocar esses itens sem ter uma real necessidade. Eu sei que no começo, fazer essa inversão de você começar a fazer aportes para a sua vida financeira não é tão estimulante. No começo, tudo é muito difícil e parece muito pouco. Só que quando você vê o seu patrimônio crescendo, saindo de 5, 10 mil para 20 mil, você vai criando mais entusiasmo nesse investimento e fazendo essas trocas. É tudo questão de hábito realmente. Quando você troca essa sua visão, você sai desses desejos e vontades momentâneas e foca realmente no longo prazo, na construção da sua vida. A maioria de nós, a gente inverte os papéis. Ao invés de construir essa base financeira, a gente vai lá comprar uma casa, um carro, e isso é uma dívida muito grande para você lidar. E além do mais, não é garantia nenhuma de que você consiga até o final quitar tudo isso. E a inversão é clara. O que poderia estar te rendendo dinheiro e te ajudando a construir para lá na frente você ter chance de comprar um carro e uma casa por um valor mais justo, porque você não vai precisar pagar tantos juros, você está depositando todas as suas fichas onde mais vai te tirar dinheiro, porque os juros são absurdos quando você parcela. Às vezes um carro, uma casa vira o dobro. O oitavo hábito é você gastar o seu 13º ou o seu bônus como se fosse um dinheiro extra. E quantas vezes eu fiz isso? Eu toda feliz, nossa, vai ter o 13º, vamos lá gastar esse dinheiro, vamos lá comprar um presente para quem eu puder dar. Vamos me presentear. E na maioria das vezes, a gente gasta todo esse dinheiro ao invés de pensar de forma mais consciente. E tem aquele sentimento de, nossa, eu trabalhei o ano todo, agora eu mereço me dar algum presente, dar um presente para minha família. E isso é super válido. Você pode fazer, ao invés de você gastar tudo, você separar. Pega uma parte desse dinheiro para realmente fazer alguma realização ali, uns 20%, 30% e guarda os outros 70%. Investe esse dinheiro. Compra presentes um pouco mais barato. Ainda mais que 13º ali é perto da Black Friday, Natal. Então, tudo tá te estimulando a comprar. Só que se você der um presente para si mesmo, um presente para o seu marido, um presente para sua família um pouco
mais econômico, eles vão adorar de qualquer jeito e você ainda consegue pensar na sua construção financeira. Muita gente quer dar tudo do bom e do melhor, mas isso talvez não seja tão inteligente. É sobre você equilibrar essa balança e conseguir ter os dois. E deixar também de ser movido pelo seu ego. Muita gente, vai no final do ano tem aquele amigo secreto. E aí você tirou alguém lá do seu trabalho. E aí, para não parecer que você não tem dinheiro, não quer gastar muito com aquela pessoa, você pega um presente mais caro do que você queria dar ou que você poderia dar, só para aparentar que você tá dando algo muito bom e que você tem valor. E aí é um erro que só prejudica você no final das contas. O nono erro é usar o cheque especial como se fosse a sua renda e ainda esquecer de pagar. Isso também já foi algo que aconteceu comigo, de eu esquecer lá e tá lá rodando os juros. E também quando eu trabalhava no Itaú, e aí ajudava o pessoal lá no caixa eletrônico e tal, muitas pessoas cometiam esse erro. E aí, depois de um mês, se você deixar lá sem pagar, os juros é 17%, é muito alto. E aí, se você começa a fazer essa troca de, no meu próximo salário eu pago esse cheque especial, e aí vai virando uma bola de neve, porque o seu salário é menor do que esses juros que tá rendendo por aqui. Então, para que você não use esse cheque especial, ou você controla ali certinho, ou você realmente tem a possibilidade de tirar isso da sua conta. Se você vê que tá saindo do controle, eu até te recomendo atirar. O 10º hábito é você aceitar pagar um serviço que não estava combinado. Ou aceitar pagar qualquer taxa bancária, taxa de cartão, sem questionar. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Eu fui levar os meus gatos para vacinar. E aí, chegando lá, eu queria só a vacina de raiva. E eu perguntei quanto é que ia dar e ela me falou, a moça atendente lá falou que era R$60. E como eu tenho 2, eu sabia que ia dar R$120. Então eu já informei lá o que eu queria. Quando eu cheguei na sala da doutora, ela me fez uma pergunta assim, se eles já tinham tomado uma vacina anterior. Eu falei que sim, que eles já tinham tomado. E aí, eu não sei se foi de má fé ou não, ela incluiu mais a outra vacina. Só que ela não me informou. Ela não falou assim, eu vou aplicar a sua e vi aqui que a anterior deles precisa de uma nova dose, porque ela já passou o prazo, enfim. Ela não me falou em nenhum momento isso. E aí ela aplicou a vacina nos 2 gatos e quando eu fui ao caixa, a conta tinha dado mais de R$500. Ali eu tava com a ideia que eu ia pagar R$120. E eu acabei pagando muito mais do que eu pensei que eu ia pagar. Ou seja, tirou uma grande fatia de um dinheiro meu. Eu questionei ali na hora, mas no final das contas eu paguei. Aí depois uma amiga minha que é advogada falou, eu não teria pago, porque isso aí eles não te deixaram claro e tal. E eu realmente concordei que não deixaram claro, mas ali para não arrumar confusão, enfim, eu acabei pagando. Só que isso foi uma lição para mim. Na próxima vez eu tenho que me certificar do quanto eu vou pagar e ainda afirmar para todos os profissionais o que eu realmente estou querendo e o que eu vou pagar. Nessa de pagar coisa extra que não estava combinada, eu estava vendo um vídeo essa semana de uma moça no TikTok e aí ela falou que tinha ido num salão que ela precisava cortar o cabelo e aí ela cortou o cabelo, estava também esperando pagar um certo valor que ela tinha se certificado antes. Só que ali o pessoal fez uma escova, lavou o cabelo dela e quando ela foi ao caixa, ela se surpreendeu com a conta porque estava sendo muito maior do que ela esperava. E não informaram para ela que secar, lavar o cabelo tinha um valor adicional. E ela se sentiu decepcionada e enganada, porque não ficou claro em nenhum momento isso. Então é isso que pode acontecer com você. E como passei comigo, é melhor te falar para você não passar. Sempre que você for em algum lugar, você se certifica do valor, se certifica do serviço que você está querendo, para que você não tenha uma surpresa no final. E se não foi falado, você não é obrigado a pagar, mas para que não haja uma confusão, se certifique antes, para que isso não aconteça com você. E por último, e não menos importante, é o hábito de nunca comparar preços. Se você não comparar preço, a chance de você pagar mais caro é grande. Você precisa analisar quais são as ofertas para aquele mesmo produto ou serviço. Às vezes a gente quer resolver logo um problema e aí paga mais caro do que seria normalmente. Eu lembro que teve uma vez que eu fui consertar uma geladeira. Ela já era usada, já estava ferrada lá. E aí a primeira pessoa que eu liguei era 750 para trocar o gás da geladeira. E eu pensei, nossa, esse deve ser o preço, né? Vai trocar e é isso. Mas aí eu falei, cara, acho melhor eu ver em outro lugar também. Porque você sabe, é aquela coisa desesperadora. Não tem como você ficar sem geladeira porque os alimentos ali iam estragar. Então era esse o meu pensamento. Só que eu resolvi falar, calma aí, eu acho que esse valor pode ser que esteja caro.
E aí eu liguei pra outra pessoa, outro cara foi até minha casa ver a geladeira e ele falou: olha, não adianta você colocar gás nessa geladeira, ela vai esvaziar todinha porque ela tá ruim mesmo de fato, é melhor você pegar e trocar. E aí essa segunda opinião me evitou de gastar o dinheiro com gás e ainda ter que comprar uma geladeira nova. E essa comparação de preço, mais de uma opinião, mais de uma pesquisa, é em tudo que você for comprar. Todo o dinheiro que você puder economizar para colocar lá na sua conta do investimento é muito melhor. Então não fica perdendo dinheiro para essas coisinhas que você pode prestar mais atenção. E agora eu quero saber, você se identificou com algum desses hábitos? Seja honesto, quantos desses hábitos você já cometeu? Não me deixa sozinha, por favor. Não é possível que só eu cometi eles. Agora que você já sabe quais são eles, o próximo passo é você começar a trocar esses hábitos. Quanto mais consciente você fica, mais você fica resistente a fazer besteiras com seu dinheiro. Ninguém tá sujeito a dar uma escorregada de vez em quando, mas se na maior parte do tempo você tiver essa consciência de mudança de hábitos financeiros, pode ter certeza que o resultado vai ser muito positivo. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o gostei. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui se você quiser ter um contato mais próximo comigo. E eu te espero no próximo vídeo, viu? Um beijo!